Noite a todos. Eu me chamo Gabriele e sou discente do curso de Ciências Contábeis da UFC e bolsista do Programa de Educação Tutorial de Ciências Contábeis da UFC. Passo a palavra para o Micael. Boa noite, eu me chamo Micael, sou discente do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Ceará e também membro do Programa de Educação Tutorial de Ciências Contábeis, PET Contábeis UFC. E é com muito prazer que, em nome do PET, eu faço a abertura da nossa terceira e última palestra acerca do tema A Contabilidade e suas áreas de atuação, onde mais especificamente trataremos do âmbito público versus o âmbito privado. Os nossos palestrantes são José Felipe da Braga Rocha, que possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará, especialização em Gestão Pública pela Faculdade Internacional de Signore e mestrado profissional em Ciências Contábeis pela FUCAP Business School. Atualmente é técnico em Contabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, exercendo a função de coordenador de almoxarifado e patrimônio. Tem experiência na área de administração, com ênfase em contabilidade pública e administração pública. Também está presente Ludmila Furtado, que é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará, graduanda em Direito pela Faculdade Luciano Feijão, pós-graduanda em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas pela IPOL, e atua no setor privado desde 2012. E encerrando nosso time de palestrantes, Adailson Viana, que é bacharel em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Farias Brito, CEO da Consultivo Gestão Contábil e atua no setor privado há 1 ano. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer algumas observações. A palestra terá duração de 2 horas, dividindo-se em 25 minutos de fala para cada um dos 3 palestrantes e 30 minutos para os momentos de dúvidas dos participantes. Mantenham todos os microfones desligados para evitar ruídos que interfiram na compreensão do áudio. Dúvidas e comentários podem ser feitos a qualquer momento pelo chat, precedidos do nome e sobrenome do autor da pergunta. Ao tempo certo, disponibilizaremos o formulário de inscrição que pontuará a presença geradora do certificado. Desse modo, agradecemos a presença de todos e todas aqui presentes. Uma boa palestra. Para darmos início, convido agora o palestrante José Felipe da Rocha. Obrigado. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Oliveira. Eu iniciarei a primeira palestra sobre a área pública da contabilidade, né? Queria primeiramente dar parabéns a todos os contadores, né, pelo nosso dia, né, uma profissão tão importante como a nossa, poder dar essa contribuição nesse evento, né, muito feliz por ter sido convidado e poder contribuir de alguma forma a todos, né. Eu preparei uma apresentaçãozinha para ficar uma coisa mais dinâmica aqui. Eu posso iniciar aqui a apresentação sem problema, né? Pode sim. Certo, vamos iniciar aqui. Também para ver a tela dos slides? Sim, está dando para ver. Vou tentar aumentar aqui o tamanho. Tá dando, né? Tá vendo? Sim, está dando. Ok, eu vou começar então. Pois é, pessoal, boa noite a todos. Então, eu queria iniciar dizendo também que eu me sinto confortável em estar falando aqui, porque eu participei, eu fiz o curso de Ciências Contábeis, né, pela Universidade Federal do Ceará, eu me formei em 2015, né, então, digamos que eu sou da casa, né, eu conheço bem como é que funciona, e eu sei das limitações que existem dentro da instituição em termos de visão sobre a contabilidade pública, né, a gente não tem muita visão sobre como é a contabilidade pública, então para a gente às vezes fica uma coisa meio distante, né? Mas eu vou tentar explicar um pouco sobre como é a minha visão, de acordo com a experiência que eu tive nesses anos, né? Iniciando aqui, primeiramente, com a questão do objetivo da contabilidade pública, né? Qual é o objetivo da contabilidade pública? A gente fica se perguntando, será que é diferente da contabilidade privada, né?
Então, a gente está aqui um trecho aqui do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, né? Então, você dá uma vida bem rápida. O que é? Fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados, os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas limitações, em apoio ao processo de tomada de decisão, a adequada prestação de contas e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social. Ou seja, o contador público, basicamente, ele faz o mesmo trabalho do contador privado, né? A sua razão de existir é a mesma, ou seja, gerar informação útil e relevante para a tomada de decisão do gestor público, né? E, além do mais, o contador público tem a obrigação, né, de dar informações que vão trazer transparência à sociedade, né? A sociedade precisa ter acesso às informações, principalmente em relação aos gastos públicos, né, com saúde, educação, segurança pública, entre outros, né, e o contador é peça-chave nesse movimento. Alguns pontos importantes, né, para o contador, para quem quer entrar nessa área pública, né, é muito importante estudar o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, né, o MCASP, que tem todas as regras, né, devido à questão da contabilidade pública ter suas especificidades em relação à contabilidade privada, né, e também temos as normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público, né, as NBCT e SP, né, que são editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que são muito importantes, né, para orientar os contadores dessa área, né. Em seguida, nós temos aqui como a gente ingressa, né, e se torna um contador do serviço público, né, contador público. A forma que nós temos atualmente, né, como muitos de vocês devem saber, é através de concurso público, né, uma prova que é realizada para ingresso, né, nessa carreira, e aí muitos podem se confundir, né, se para todo contador da área pública funciona da mesma maneira, mas não funciona, né. Nós temos aí dois ramos, né, de regime jurídico. Temos os contadores pelo regime estatutário e os contadores pelo regime seletista, né. Se você for um contador, o estatutário ele é chamado de servidor público, né, e o seletista ele é chamado de empregado público. Tem algumas regras diferentes, né, principalmente na questão de estabilidade, que os estatutários atualmente possuem, e os seletistas não, né. Direito ao FGTS, os seletistas têm direito, e os estatutários não têm direito, né. Então, se você for um contador público que entrar na administração pública direta, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, Judiciário, autarquias, né, fundações de direito público, você vai ser regido pelo sistema estatutário. Se você for para uma empresa pública, ou sociedade de economia mista, fundação de direito privado, por exemplo, a Petrobras, né, os bancos públicos, como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, né, a Caixa, você vai ser regido pelo regime seletista, né, que é justamente a CLT, né. Então, nós temos aqui dois regimes jurídicos. No âmbito federal, nós temos a Lei 8.112, né, que ela traça todos os direitos e obrigações do servidor público federal. E no âmbito estadual do Ceará, nós temos a Lei Estadual 9.826, né. Bom, então nós temos aqui várias vertentes que você pode se encaixar na área pública, né, nessa área da contabilidade. Nós temos a contabilidade pública, propriamente dita, né, quando você vai atuar como contador, como técnico de contabilidade, ou analista contábil, dependendo do órgão que você trabalha, você vai ser chamado de contador ou analista contábil, né? Mas para esses dois cargos você precisa ter o diploma, né, de contabilidade, além de ter também que fazer aquela prova do exame de suficiência, né, e ter o seu registro no Conselho Regional, né, CRC. E para técnico de contabilidade você precisa ter o certificado, né, técnico, os técnicos, né. E temos também uma área muito interessante, que é a área da auditoria pública, né. Então, muitas pessoas têm interesse nessa área, né, você pode ser um auditor de controle interno, que também é chamado de auditor governamental, né, ou então um auditor de controle externo. De controle interno, né, temos as controladoras, a CGU, CGE, né, os auditores de controles externos são quem trabalha em Tribunal de Contas, né, da União, dos Estados, né, fazendo aquele controle externo das contas públicas. E o auditor fiscal, né, que trabalha geralmente com arrecadação, né. Então, a gente vai ver um pouco depois que os contadores estão mais voltados para o controle das despesas, né, e os auditores vão ficar com parte da arrecadação do dinheiro, né, dos impostos. E a última opção nós temos aqui a parte acadêmica, né, o contador, quando você finaliza um curso de contabilidade, você adquire o título de bacharel. Então, o bacharel ele pode atuar na área técnica ou ele pode atuar dando aula, né, como na área acadêmica, virando professor universitário, atuando no magistério. No caso do serviço público, né, na contabilidade pública dessa área, nós temos aí as universidades federais, né,
No caso do âmbito do estado do Ceará, nós temos a UFC, nós temos a UFCA, que é a Universidade do Cariri, nós temos a Unilab, em Redenção, e nós temos o IFCE, Instituto Federal do Ceará, que é, inclusive, onde eu trabalho. Esses órgãos, né, têm professores universitários que dão área de contabilidade, cursos de administração, ciências contábeis, economia, etc. E no âmbito estadual nós temos a UES, né, e a também a Universidade Estadual. Bom, então, mesmo são flores, né, tanto na área privada como na área pública nós temos aí tanto oportunidades como dificuldades, né. E no caso das oportunidades, ou seja, vantagens que a gente pode ter nessa área pública, né, temos a estabilidade para os servidores públicos, né, eles não podem ser demitidos com tanta facilidade, né, para o prazer do gestor, né, eles têm que ter uma motivação mais forte, algum crime que ele cometeu dentro da instituição, né, algo muito grave que ele cometeu para ser demitido, né, aquilo tem que ser provado. No caso, também tem os planos de carreira, né, porque a diferença do serviço privado, muitas empresas elas não têm definido seus planos de carreira, né, são poucas as empresas que definem isso, e a diferença para o serviço público é que a maioria dos órgãos públicos, eles possuem um plano de carreira bem definido, né, eles têm leis específicas que definem os planos de carreira, então o contador vai ter direito à promoção, à progressão, incentivos que variam os seus percentuais e tem, de acordo com o órgão de trabalho, né, por exemplo, no IFCE, no que eu trabalho, e na UFC, que também segue as mesmas regras, né, o contador, ele pode ter uma progressão de acordo com o tempo que ele trabalha, né, então se ele trabalha um ano e meio, e aí depois desse ano e meio ele é avaliado, né, pela chefia dele e pelos pares. Se ele não for avaliado, ele tem direito a uma progressão, que é um aumento salarial. Né. E os incentivos é quando você faz um curso que dá um título a mais do que você precisa, ou seja, se você está no cargo de contador, e mostrar que com o título de especialista, você entrega esse título e você recebe um percentual de aumento também, né, que é o que não é garantido em todas as empresas privadas. Né. Funções gratificadas, por exemplo, existe uma certa flexibilidade quando você trabalha no setor público. Né, você chega na vaga de contador, analista contábil, mas lá dentro existem as funções gratificadas, que são espécies de gerências, né. Seria um gerente do setor, também chama de coordenador, ou chefe, né? E aí você deixa de lado um pouco a sua força, seu cargo de contador para assumir aquela coordenação. Por exemplo, eu atualmente sou coordenador de almoxarifado de patrimônio, então eu não deixo de ser um técnico de contabilidade, mas eu estou assumindo uma gerência, digamos assim, né? Atuando no setor. As dificuldades que nós encontramos no serviço público são diversas, né? Nós temos mudanças constantes na legislação que atrapalham bastante, né? Quando você está seguindo o ritmo de trabalho, e aí você encontra uma mudança na legislação, aquilo dificulta bastante, você tem que se adequar, assim como acontece nas empresas privadas, né? Quando tem alguma alteração de legislação tributária, né? Alguma coisa que vai alterar o seu trabalho. Restrições orçamentárias, né? Quando o governo ele aplica restrições, né, de cortes de orçamento, né, e aquilo dificulta bastante o dia a dia do trabalho, né, para comprar novos materiais ou para você fazer as mesmas atividades que o órgão necessita. E aí depende muito da política, né. Conflitos internos no ambiente organizacional, né, quando você pode acontecer, né, que você não se dá bem com alguém do trabalho. Isso também vai acontecer no âmbito privado, né, mas é uma questão mais de gestão de pessoas, né, e no serviço público não está fora disso. Também tem alta rotatividade no parte de funcionários, né? Por exemplo, você está ali fazendo o seu trabalho de contador e aí você pode passar no concurso, você pode simplesmente por motivo pessoal querer sair, então você sai dali e deixa um vácuo, né? E aí você, temos aí problemas disso, né? Você causa um problema de continuidade, né? Você leva consigo a experiência e conhecimento, né? E aí a nova pessoa que chega, ela chega zerada, ela praticamente vai ter que aprender do zero, né? Então aquilo ali causa certos entraves ali no trabalho. Existe carência de funcionários em muitos órgãos, né? Gente que acumula diversas atividades de outros setores, e isso é muito ruim, e causa excesso de trabalho, né? E também temos excesso de burocracia em alguns casos, né? Todo mundo sabe que a administração pública tem uma burocracia que é necessária, né? Mas em muitos casos ela é excessiva e acaba gerando certos constrangimentos e atrapalha bastante o trabalho. Nós temos aqui em relação à atuação, né, mais prática do contador, como é que funciona, né? O dia a dia do contador público, né? Para quem já estudou essa parte de contabilidade pública, para quem vai estudar, né, nós temos aqui a questão da execução da despesa pública. O contador está muito mais voltado à execução da despesa, né? Ou seja,
as 3 fases da despesa pública são empenho, liquidação e pagamento. Né? O dia a dia dele é esse, né? Fazer empenhos. O que é um empenho? Quando uma empresa ganha uma licitação, uma licitação pública, ela tem o direito de receber aqueles valores, né, pelo serviço que ela vai prestar ou pelos produtos que ela vai entregar. Então, o contador vai entrar no sistema e vai emitir a chamada nota de empenho. Né? Essa nota de empenho é como se fosse uma garantia, é um documento, né, que é uma garantia para o fornecedor de que ele vai receber o dinheiro dele, né, que o governo reservou uma parte do dinheiro para ser pago a essa empresa. Né? As liquidações, né, o que é a liquidação? Depois que o serviço é prestado, o fiscal vai informar ao contador e o contador vai proceder com a execução daquela despesa, né, registrando no sistema que foi liquidado. E o pagamento é o que? Exatamente quando, depois que foi liquidado, o dinheiro chega e aí o órgão vai fazer o pagamento para a empresa. Né? O dinheiro mesmo cai na conta bancária da empresa. Então, outras funções importantes do contador, né? Ele faz acompanhamento da execução orçamentária, a LOA, que todo ano tem essa lei orçamentária anual, né, que o governo planeja, e aí o contador precisa acompanhar essa execução, como está sendo, a conformidade contábil, que são verificações e restrições dos balanços patrimoniais, né, como acontece no serviço privado, e também uma das principais características é a assessoria à gestão, em assuntos orçamentários, financeiros e contábeis. Né? O contador emite relatórios que vão fornecer informações importantes para que o gestor tome decisões. Então, ele é o braço direito do gestor, ele está ali para dar as informações necessárias para que o gestor tome melhores decisões sempre. Então, o sistema que a gente usa no âmbito federal, no caso, é o CIAF, né? O Sistema Integrado de Administração Financeira, né? Do governo federal. Todos os órgãos federais usam esse sistema, né? Parte contábil. E, em termos de transparência, nós temos o portal da transparência. Lá você, qualquer cidadão, pode entrar no site do portal da transparência e acessar as NS, que são as notas de empenho que o contador fez. As NS são as notas de lançamento do sistema, que são as liquidações. E as OBs, que são as obras bancárias emitidas durante o pagamento. Bom, algumas mudanças que aconteceram em decorrência da pandemia provocada pelo coronavírus. Né? De imediato, em março desse ano, né, o que aconteceu? Já foi decretado o estado de calamidade em 9 de março, e os órgãos eles decidiram fazer o trabalho remoto, né? Ou seja, todos os contadores públicos estão atualmente em suas casas, fazendo seus trabalhos, né, de forma remota. Assim como os alunos estão estudando de forma remota, os profissionais estão trabalhando de forma remota. Isso foi possível porque muitos órgãos já estavam se adequando, né, a essas questões tecnológicas, né, de colocar todos os processos internos dentro de um sistema. Né? Ou seja, no IFC e na UFC, por exemplo, eles já utilizam um sistema chamado SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações. Naquele sistema, é um sistema exclusivo para você controlar processos internos, administrativos. Né? Então, isso facilitou muito. Todos os processos de pagamento, de empenho, de liquidação, são feitos dentro desse sistema SEI. Né? E o CIAP é para você operacionalizar essa execução, né, de despesas de pagamento. Nós tivemos também uma migração intensa para sistemas operacionais, então, aqueles órgãos que a gente estava trabalhando, né, para vocês terem uma ideia, até 2018, o IFCE, ele não trabalhava com sistema eletrônico, então todos os processos internos administrativos eram feitos no papel. Né? Para você consultar um processo, o protocolo era gerado por um sistema, mas para você ter acesso ao papel daquele documento, você tinha que ir no armário, pegar aquele documento, né? Uma coisa bem arcaica para os dias de hoje, mas aí a gente foi evoluindo e agora hoje em dia qualquer processo você pode acessar pelo SEI, então, sistema eletrônico. Aconteceu também o replanejamento da situação orçamentária, em decorrência de novas necessidades, né, com o retorno gradual das atividades, ou seja, os gestores, né, no caso, quem é o gestor máximo da UFC, por exemplo, seria o reitor. Né? O reitor, além de uma figura política, ele é um gestor público, né? Então ele teve que conversar com a sua equipe administrativa e remanejar para o orçamento que estava sendo planejado. No IFCE, por exemplo, o diretor-geral é o gestor máximo, e ele tinha um orçamento guardado para pagar merenda escolar, por exemplo, os alunos não estão mais ao campus, então esse dinheiro teve que ser remanejado. Por exemplo, a UFC, ela distribuiu tablets, né, o IFCE também, para poder minimizar os impactos aí da pandemia para os alunos, né. Então, são atitudes como essa, o contador sempre tem que estar ali próximo ao gestor para dar a sua opinião, né. Também teve a queda de arrecadação de impostos, né, afeta a execução financeira, ou seja, as empresas estão com muitas dificuldades devido à pandemia, e isso ocasionou
o retardamento das transferências do governo aos órgãos públicos, né? Ou seja, demora mais para você fazer os pagamentos de certas dívidas às empresas. Isso é muito ruim. E, por último aqui, houve um congelamento do salário dos servidores públicos em maio desse ano, né? O presidente ele sancionou uma emenda, né? Em relação à responsabilidade fiscal, de forma que flexibilizou, e gerou uma transferência, né, que foi uma ajuda, um auxílio aos estados e municípios, e em contrapartida, ele afetou os contadores, proibindo aumentos, reajustes salariais, né, novos concursos, etc., até dezembro de 2021. Bom, perspectivas para o futuro, né, o que a gente pode imaginar aí com o futuro da nossa área contábil na área pública, né? Nós temos aí em pauta atualmente uma nova reforma administrativa, né, que vai impactar muito fortemente nisso, os contadores. Ela vai ser discutida amplamente com a sociedade, no Congresso, né, mas a gente não sabe como isso vai acabar, mas vai gerar falsos impactos, inclusive os pontos mais tocados é a parte da estabilidade, né, que estão querendo tirar. E nós temos também o desenvolvimento de novos ambientes de trabalho, né, essa pandemia acabou agilizando esse processo, porque no futuro muitas profissões vão mudar, né, o contador vai ter que se reajustar a esse novos tempos, né, e esses novos ambientes vão ser mudados, né. Então, atualmente, esse trabalho remoto já está mostrando um pouco de como vai ser no futuro, né. A gente imagina que daqui a um tempo muitas pessoas vão ter a opção de trabalhar em casa, né? Não vão optar por trabalhar dentro da instituição, a parte contábil, até porque muitos procedimentos já estão informatizados, você não precisa mais pegar o papel físico para fazer os procedimentos contábeis, né? Então está muito diferente hoje em dia. O mercado de trabalho também está altamente competitivo, na área contábil não é diferente, né? Na área pública, para você entrar atualmente por meio de concurso público, né? Assim como para você entrar numa empresa pública ou numa empresa privada, você também tem que estar com o currículo em dia, né? Estudar bastante, e no concurso público não é diferente, você tem que estudar bastante para conseguir ser competitivo. E também a necessidade de desenvolver novas habilidades e conhecimentos em outras áreas, né? Em decorrência das tecnologias, ou seja, o contador, a perspectiva que eu tenho é que ele não vai ser suficiente você apenas ter o olhar contábil. Você precisa mesclar esse olhar contábil, esse conhecimento da contabilidade com outras áreas, né? Principalmente com áreas que envolvem estatística, envolvem tecnologia da informação, né? Essas áreas estão ligadas a desenvolvimento de sistemas que impactam na contabilidade. Então, um contador que estiver agregando conhecimentos de outras áreas ao seu conhecimento contábil, ele vai sair na frente. Essa é a visão que eu tenho, não só para a área pública, mas para a área privada também, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Qualquer coisa, qualquer outra, vocês podem fazer. Obrigado. Obrigado, Felipe. E agora, na sequência, eu passo a palavra para a palestrante Wilton Furtado. Olá, boa noite a todos. Fico muito primeiramente, né, parabéns a todos os contadores, futuros contadores aí que estão galgando esse processo, né, estou muito feliz de ter sido convidada para participar desse encontro com vocês, e eu vou falar, já vou sair aí do setor público, né, entrar no setor privado. Eu e meu colega Adailson, né, daqui a pouco também vai falar um pouco sobre isso. E a nossa temática era falar um pouco sobre a atuação do contador no setor que a gente trabalha, né? Eu sou uma menina ainda no setor privado, estou há 8 anos aí trabalhando desde 2012, mas eu tenho algumas historinhas para contar e com as vivências e experiências que a gente tem, a gente vai conversando. Eu vou compartilhar com vocês só uma apresentaçãozinha para ir guiando a gente aqui na nossa conversa, tá? Não sei se está dando para ver a apresentação. Alguém pode me dar um feedback? Ainda não. Só um instantinho. Agora sim? Agora sim.
Agora sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Para a gente começar a nossa conversa, eu trouxe aqui para vocês algumas indagações. Sei que estamos conversando com estudantes de contabilidade, talvez novos empreendedores, pessoas que aspiram, né, a empreender. Talvez estejamos conversando com um público onde tenha pessoas que já trabalham na área, né, já estejam fazendo um estágio. Então, eu acho que hoje é um dia muito especial para a gente refletir qual é o nosso papel. Para a gente se fazer algumas perguntas, né? A primeira delas é: qual é o meu propósito? Por que eu estou nessa profissão? Onde eu quero chegar? O que eu quero levar para as pessoas? Né? E essas pessoas são quem? Os nossos clientes, os nossos usuários da informação. Outra pergunta que a gente pode se fazer: qual expectativa eu gero no meu cliente? Né? Nosso cliente, nosso usuário vai ser sempre o foco. Como é que o meu cliente me vê? O que eu entrego para o meu cliente? Eu entrego uma contabilidade tradicional, um fechamento de balancete, um número redondinho, um imposto no prazo? Que valor eu agrego para o negócio do meu cliente? Então, eu acho que toda renovação de ciclo, todo ano, né, que a gente completa aí mais um ano de contador, mais um ano de profissão, a gente deveria se fazer essas perguntas para a gente entender internamente se faz sentido aquilo que a gente faz. Faz sentido a gente acordar toda manhã, né, e levantar e se automotivar para fazer mais um dia aí de contabilidade onde quer que a gente trabalhe. Dentro da temática, a gente foi conduzida a falar sobre algum desafio que a gente enfrenta dentro da nossa área de atuação. E eu acho que esse ano de 2020, devido à pandemia, foi um ano atípico, né? E foi um ano que, para alguns, né, sob o ponto de vista de alguns, foi desafiador e para outros foi um ano de oportunidades. Mas antes mesmo da pandemia, a gente já sentiu a necessidade de demonstrar valor para os nossos clientes. Como é que nossos clientes nos veem? Eu vou contar o que aconteceu e quem é, talvez, estagiário ou gestor de uma empresa privada de contabilidade vai saber do que eu estou falando aqui. Nessa época de pandemia, algumas atividades, vocês sabem, ficaram fechadas. Restaurantes, bares, né? Algumas tiveram queda de faturamento, outras tiveram que readequar a operação. Então, restaurante passou a vender delivery. Teve que readequar tudo que fazia. E aí, aqui na nossa empresa de contabilidade, a gente notava que alguns clientes não pagavam, sumiam, não pagavam honorário. E quando a gente ligava para fazer a cobrança, setor financeiro, o que é que eles diziam? Por que eu vou pagar o contador se a minha empresa está fechada? Se a minha empresa está faturando menos? Sabe por que eles faziam isso, gente? Sabe por que eles indagavam isso? Porque a gente não tinha mostrado valor. Porque o contador, ele deixou de ser um mero escriturário e passou a ser um agente transformador da empresa do seu cliente. Ele teve que se adequar a essa nova realidade. Ele precisa agregar valor para o cliente, né? Ele precisa conduzir aquele cliente à prosperidade, ao crescimento. Ele precisa mostrar ferramentas, mostrar caminhos para que aquele cliente cresça da maneira correta. Né? Então, eu acredito que a contabilidade, não só agora na pandemia, mas antes disso, já vinha tendo essa necessidade de a gente mostrar valor para o nosso cliente, agregar. Não ser só aquele balancete fechado, aquela informação codificada. Mas a gente mostrar para o cliente que aquela informação que a gente gera na nossa contabilidade, aquele imposto no prazo, aquele balancete fechado, aquela DRE, ela serve de alguma coisa, ela serve de algum indicativo para o cliente. Vou contar aqui 2 exemplos para vocês que aconteceram. Um antes da pandemia e outro agora na pandemia. Quem trabalha em fiscal, talvez não seja a realidade de muitos aí, mas quem já trabalhou em fiscal ou trabalha em fiscal, vai saber o que eu estou falando. Uma palavrinha aqui, autorregularização. O que é autorregularização? Era uma fiscalização da Cefaz em empresas que compravam mais do que vendiam. E aí, nessa época de fiscalização e autorregularização, só o que a gente recebia era ligação de clientes inconformados, porque o antigo contador nunca orientou. Será que esse contador realmente mostrou o valor? Não querendo denegrir a imagem de nenhum outro colega profissional. Mas eu acho
que quem não se adequa acaba ficando para trás, né? Outro exemplo, a gente tem uma empresa aqui de lucro real, uma empresa grande, e essa empresa, numa das reuniões de resultado, a gente tocou num ponto. Por que você está pagando tanta tarifa de tarifa bancária? Por que as suas tarifas bancárias estão tão altas? O que está acontecendo? Isso aí é a tarifa de emissão de boleto. E aí a contabilidade, que teoricamente não teria nada a ver com isso, indicou para ele outras emissoras de boleto que cobravam taxas menores e cobravam pelo pagamento do boleto e não pela emissão. Será que nesse momento o contador se fez presente? Será que nesse momento o contador demonstrou e agregou valor para o cliente? Porque uma despesa que ele tinha financeira de R$30 mil caiu para R$16 mil. Então é esse o nosso papel. É ser agente transformador, é ser agente catalisador da mudança, do crescimento, porque isso faz parte do nosso propósito, levar riqueza para o nosso cliente, tá? E quando eu falo cliente, gente, entendam, é o cliente, o usuário da informação em geral, tá? Para que eu consiga suplantar esses desafios, para que eu consiga atender essa nova necessidade que foi se fazendo presente, a gente tem aqui alguns requisitos, né? O primeiro requisito, entendimento do perfil dos clientes, do nicho de negócio que eu quero atuar. Ninguém consegue abarcar o mundo com as pernas, né? Então, eu acho que quando a gente quer entregar algo a mais para o cliente, quando a gente quer entregar uma informação confiável, de qualidade, com substância, não apenas aquilo que a gente se propôs a fazer antes, não apenas a contabilidade tradicional, a gente precisa ser especialista, a gente precisa ter propriedade naquilo que a gente vai entregar para o cliente. E aí, quando eu entendo qual é o meu nicho, qual é o perfil, qual é o tipo de cliente que eu vou atender, eu consigo me especializar e eu consigo entregar mais para aquele cliente. A não ser que seja uma empresa já consolidada, que tem um time, vários times que conseguem atender vários clientes diferentes e conseguem ter times especializados em cada área. O ideal, principalmente para quem está começando, né, para quem está querendo empreender, é encontrar o seu perfil. Eu vou atender uma empresa de lucro real, que demanda uma contabilidade mais analítica, que demanda que eu entregue o resultado, que eu olhe conta a conta, principalmente as contas de resultado, ou eu vou atender uma empresa do Simples Nacional, né? Me encontrar aí, porque o mercado é muito abrangente, eu preciso me encontrar aí dentro do setor privado, onde é que eu quero atuar, né? Para quem que eu quero entregar o melhor valor, ou para quem que eu quero entregar a melhor informação. O importante é que, onde eu quiser atuar, eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso sempre me fazer aquela pergunta: o que é que eu estou entregando? O que é que eu estou agregando, né? Dado que eu entendi o perfil do meu cliente, eu me encontrei ali dentro do setor privado, eu já sei qual o meu público-alvo, com quem eu quero trabalhar, eu preciso estreitar os laços com esse cliente, ou com a minha carteira de clientes, né? Porque quando o contador ele passou a ser um agente transformador da mudança nesse momento, ele precisa também ter a colaboração do cliente. Precisa andar ali ombro a ombro, lado a lado, né? Para que não existam entraves ali no fluxo das informações. Exemplo, se eu trabalhar com empresa de lucro real, vai ser um fluxo de informação muito mais detalhado, muito maior. Então, eu preciso ter a colaboração do meu cliente. Eu preciso mostrar para ele que ele vai ter um ganho me dando aquela informação, né? Que ele precisa confiar em mim. Então, eu preciso estreitar esses laços com o meu cliente. Para que tudo isso aconteça, eu tenho estreitado os laços com o meu cliente, eu tenho entendido o perfil do meu cliente, eu também preciso alinhar os processos, né, da minha operação. Para que eu consiga oferecer algo a mais, eu preciso ter o meu processo muito bem desenhado, muito bem alinhado. É uma realidade em muitos lugares, já trabalhei nessa realidade, em que a gente mais apagava incêndio do que parava para analisar, para dar criticidade à informação, para dar uma credibilidade à informação, porque a gente estava apagando incêndios, pequenos incêndios, tentando
criar uma gambiarrazinha aqui, outra ali, porque o processo não estava redondo, né? Então, eu acho que é um requisito básico, eu preciso fechar o meu processo para que eu tenha tempo para analisar as informações que eu gero. Aí vem uma coisa puxa a outra. Para alinhar o meu processo, eu preciso utilizar ferramentas adequadas. Ferramenta de gestão, ferramenta de controle das rotinas, ferramenta de prazos, né? Eu preciso dessas ferramentas para me dar substância e me dar eficiência, para que eu possa alinhar o meu processo. Se eu não tiver ferramentas adequadas, às vezes, muitas ferramentas soltas por aí atrapalham mais do que ajudam. Então, eu preciso de ferramentas adequadas que caibam no meu processo, para que eu alinhe o processo e que as informações fluam com um risco mínimo, um risco menor, né? E eu possa dar credibilidade na minha informação para o cliente. E aí, o nosso colega, José Felipe, falou aí já no final, né, nas oportunidades para o futuro, sobre a tecnologia, né, sobre sermos amigos da tecnologia. E quem não for nessa tendência acaba ficando para trás. Eu acredito que você precisa ser amigo da tecnologia, buscar fazer melhor aquilo que já se faz, utilizando as tendências do mercado, as ferramentas que o mercado oferece, para tentar deixar o seu processo, de novo, tentar deixar o seu processo mais redondo. Né? Hoje em dia, só que a gente ouve falar em robótica, em robô que vai no computador do cliente e pega o certificado digital do cliente, em deixar de lado a contabilidade manual e trazer a contabilidade automatizada, né, a contabilidade digital para dentro do processo. Então, se a gente engessar o nosso processo no status quo, na forma antiga de se fazer, provavelmente vamos ficar para trás. Então, isso vale de dica para os próximos empreendedores aí, né? Os alunos de contabilidade que têm vontade de empreender. Busquem o que há de melhor no mercado. Procurem fazer, procurem adotar as práticas que estão dando certo no mercado. E o mercado está pedindo cada vez mais pelo estreitamento da tecnologia, pela busca de mais informação, pela velocidade das informações. Se eu não buscar isso, provavelmente eu vou ser ultrapassado, né? Porque que a Apple hoje é o que é? Porque ela criou um senso de necessidade nas pessoas, né? Então, a gente tem que criar esse senso de necessidade nos clientes, utilizando as informações corretas, utilizando as ferramentas corretas, utilizando a tecnologia. Sempre tentar fazer o melhor com os recursos que a gente tem e sempre tentar fazer o melhor a cada dia, né? E aí, oportunidades da área. O mercado no setor privado é muito vasto. Eu trouxe só algumas aqui para vocês. Eu acho que o nosso colega Adailson vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas qual nicho que eu quero, né? Eu quero trabalhar com contabilidade tradicional. E aí, em qualquer nicho desse, eu tenho que me preocupar com a minha qualidade, a qualidade dos meus serviços. Eu quero trabalhar com contabilidade consultiva, que é aquela que orienta e conduz o cliente, né, para as melhores práticas. Eu quero trabalhar com contabilidade digital, e aí eu posso ganhar escala nessa contabilidade digital, e eu posso também ter a necessidade de alinhar com o meu cliente a eliminação da documentação física e alinhar esse processo para que tudo seja de forma online, tudo seja de forma rápida. Eu posso trabalhar com auditoria, e aí são N oportunidades na área, né? Serviços que eu posso prestar para o meu cliente. Eu posso prestar serviço de planejamento tributário. Tem muitos clientes que desconhecem seus resultados. Então, a gente entra na empresa prestando esse serviço de planejamento tributário para dizer ao cliente qual é a melhor forma, como é que dentro da lei ele pode pagar menos imposto, fazer toda essa análise, né, de acordo com os resultados que a empresa tem. Eu posso prestar um serviço de recuperação tributária, eu posso prestar um serviço de consultoria financeira, por que não? Porque eu sou contador, eu só posso fazer o débito e crédito. Se o contador gera informações que refletem tudo o que acontece na empresa, por que não dar uma consultoria tributária? Consultoria administrativa, de processos. Então, essas informações que a gente gera, a gente consegue trazer índices, trazer indicadores, trazer uma gama de informações que vão conduzir o nosso cliente aí para um crescimento com eficiência. Tá bom? Eu não sei nem se eu consegui aí passar, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem questionar alguma coisa, vocês podem mandar no chat que a gente conversa, tá bom?
E aí, o meu muito obrigada, tá? Em nome da Costa Contabilidade, vamos todo mundo prosperar junto, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, Edna. Agora a gente passa a palavra para o palestrante Abailson Buano. Boa noite a todos, quero me parabenizar por esse nosso dia, e esses novos contadores que estão nascendo, agora que estão saindo do corpo quentinho aí, saiam prontos para essa nossa nova realidade. Eu dividi aqui a minha fala nos 4 tópicos, né, que foi comentado. Eu vou iniciar aqui falando sobre os desafios que eu enxergo dentro dessa minha carreira de empreendedor. Eu sou recém-formado, estou formado em 2018, minha experiência como empreendedor contábil, eu já saí da faculdade, com as minhas poucas experiências que tive, montei um escritório para mim e venho seguindo essa jornada. O maior desafio que eu tive e estou tendo são para se manter atualizado com a legislação, certo? Eu vejo que as coisas acontecem, as mudanças são muito rápidas. Se você não ficar antenado, não ficar ligado, se não acompanhar a legislação, você vai ter muito problema. Um dos maiores desafios nossos são esses, se manter atualizado. Outro desafio que eu tenho são na parte de legalização, a burocracia que se dá, principalmente nas prefeituras. Muitas ainda não estão preparadas para essa parte da tecnologia. Tem muito processo, a forma como é tratado, uma forma muito arcaica, e vejo que poderia ser melhorado, a lentidão do processo, acredito que poderia ser acelerado. E eu acho que os maiores desafios que eu venho tomando são esses 2, e se manter competitivo, né, no mercado, por conta das guerras de preço. Muitos colegas imaginam que vender um serviço barato vai conquistar clientes, e um dos desafios que eu tenho também é manter meus clientes por conta da guerra de preço, e vejo que tem uma dificuldade. E agora eu vou passar para as oportunidades que eu enxergo dentro da contabilidade. Certo? Se vocês observarem, as transformações que vêm acontecendo vêm numa velocidade muito grande. A globalização dos negócios vai acontecendo no mundo, as fusões dessas empresas internacionais se juntando, se tornando maiores, se tornando mais fortes. Eu vejo que com essa junção dessas empresas internacionais vai surgir oportunidades na área internacional para a gente conseguir vender consultoria, mais do que própria essa contabilidade de escrituração. As oportunidades que eu vejo mais é na parte de consultoria. Né? E falando um pouquinho a respeito das perspectivas que eu vejo, unificar mais a nossa linguagem de contador, porque a gente tem várias formas de demonstrar os resultados, e eu acho que poderia ser mais unificado, né? Uma linguagem internacional, vamos dizer assim. E eu vejo que se a gente tivesse essa linguagem nas normas internacionais, a gente conseguiria ter um desenvolvimento melhor, uma coisa mais simples de ser tratada. Como vocês sabem, que a gente tem inúmeros impostos para poder ser recolhido, e eu tenho dificuldades também, que eu vejo também como dificuldade, eu vejo que não há necessidade de estudo, né? E falando um pouco sobre pandemia, eu não tive a pandemia como obstáculo, até foi tratado lá um tema falando sobre os obstáculos da pandemia. Eu considerei a pandemia como um acelerador. Muitos processos eu tomei e vi que foi mais rápido, inclusive alguns órgãos mudaram a forma de receber esse trabalho home office. Eu vejo que vai ser uma tendência, né? Não é necessário você estar tirando expediente dentro da empresa, não só na contabilidade, mas vejo muitas áreas, inclusive telemarketing, que é um emprego que muita gente não queria enfrentar. Hoje, a maioria deles já estão trabalhando home office em casa e não passa por problema nenhum. A gente viu muito bem que dá, e eu vi a pandemia como um acelerador. E é isso, a minha fala é bem breve, vou deixar espaço, foi bem resumido,
certo? Não preparei um material como os colegas fizeram aí, eu sou muito mais de falar, e eu estava preparado para uma roda de conversa. Eu pensava que ia ser mais didático. Eu escutei mais cedo as palestras dos outros colegas, achei bastante interessante, e eu estava preparado para uma roda de conversa. E é isso, turma. Alô? Oi? Muito obrigada. Pronto? Sim, muito obrigada. Eu agradeço aos 3 palestrantes, foi muito enriquecedor. E agora a gente vai passar para os momentos das dúvidas. Temos aqui uma dúvida no chat do Pedro Jorge Pinheiro da Silva, e ele pergunta assim: em relação ao posto pelo José Felipe sobre as oportunidades e dificuldades dentro do setor público, no seu ponto de vista, como você vê essa reforma administrativa proposta pelo governo federal e no que isso pode afetar os profissionais contábeis, incluindo os efeitos sobre a estabilidade desses profissionais? Eu posso dar minha opinião? Sim. Wesley, Romão, você está me ouvindo? Desculpa, certo, botou aí. Bom, Opa, boa noite. boa noite, ligado, só porque seu microfone estava ligado, viu? Ok, sobre o ponto aí da reforma administrativa. Eu creio que toda reforma ela tem seus pontos negativos e positivos, certo? Então, assim, esse ponto específico da estabilidade eu não vejo com bons olhos, né? Por quê? Porque isso daí, né, abre muita brecha para demissões injustas, a meu ver, né? A gente vive num país em que a política ela afeta não somente no Congresso, como na parte do Poder Executivo, mas ela está entranhada em vários órgãos de forma interna, né? Seus servidores trabalham ali, né? Funcionários públicos. Então, eu acredito que essa retirada de direito, né, vamos dizer assim, ela vai trazer mais malefícios do que benefícios, né, tanto aos servidores como à própria gestão da administração pública, né, vai trazer um enfraquecimento nesse sentido, e creio que vai desestimular muitas pessoas boas, né, a entrarem no serviço público, vai causar um certo desestímulo caso essa proposta ela vá até o final e se concretize, entendeu? Então, eu não concordo com ela. Essa é a minha opinião. Os outros palestrantes gostariam também de dar opinião sobre a pergunta que foi feita? Fiquem à vontade. Então, vamos passar para a próxima pergunta, da Giovana Pinheiro. Ela pergunta: levando em conta as mudanças tecnológicas, quais os desafios que o contador vai enfrentar daqui para frente para se manter ativo no mercado de trabalho? Todos podem ficar à vontade para responder a pergunta. Eu posso responder a pergunta dela. Está me ouvindo? Sim, pode responder. O seguinte, a tecnologia ela está vindo para nos ajudar. Se você, como contador, consultor, ajudar o seu cliente na consultoria e tomar decisões do seu negócio, eu vejo que esse desafio vem mesmo, mas a tecnologia vem para agregar, não para atrapalhar, né? Ele vem facilitando as nossas rotinas, porque vocês que são estudantes ou atuam na área, sabem muito bem que a maioria é robotizada, crédito, débito, lançamento, e isso pode ser aliviado e você vai ter mais tempo de dar consultoria ao seu cliente em decisões importantes, numa contratação, em um fechamento de um negócio. Eu trabalho muito mais na parte de consultoria em próprio do que próprio fazendo contabilidade, vamos dizer, essa rotina, né, diária, crédito e débito, vamos dizer assim, de lançamento, de apuração de impostos, chegar no final do fechamento, levar os impostos apurados para o cliente pagar. Eu acredito que se você vender consultoria, você não vai ter dificuldade em momento algum. É tanto que eu venho enfrentando, principalmente a guerra da contabilidade digital. A contabilidade digital está chegando, muita gente está optando por conta de custos muito baixos, mas se você vender uma consultoria e vender bem, eu acredito que você não vai ter problema não. E é isso aí.
Obrigada. Wildner, você gostaria de fazer uma contribuição para a pergunta? Eu concordo com a Daílson. Eu acho que a tecnologia ela vem para nos ajudar, então por isso a gente tem que ser amigo da tecnologia. O importante é a gente estar sempre antenado para as melhores práticas, né? Antenado para os times que estão ganhando e a gente copiar essas práticas, para levar essas práticas para dentro do nosso negócio. O importante é a gente estar sempre atento em fazer melhor aquilo que já se faz e não engessar o nosso processo. Lembrem-se, para eu prestar uma consultoria, primeiro eu tenho que ter tido uma contabilidade lá atrás e ela tem que estar muito bem fechada, com um processo muito bem azeitado, né? Então, primeiro eu estruturo as minhas bases e depois eu entrego algo a mais para o meu cliente. E a tecnologia, ela vem para me dar eficiência, como o nosso colega estava falando, para me dar eficiência, me desafogar do operacional e eu ter mais tempo para analisar e conseguir levar mais informação para o cliente. Obrigada. A Emily Duarte perguntou: a proposta tem previsão de efetividade ou ainda está como uma possibilidade apenas? A proposta que eu fiz, eu acho que era a forma administrativa, né? Bom, eu queria só comentar um pouco sobre o assunto anterior, né? Quais são os desafios da contabilidade, né? Que até comentei um pouco sobre isso e meus amigos também comentaram, né? Mas é isso, realmente o contador, ele tem que, no mínimo hoje em dia, né, ele está conectado com a internet, saber utilizar as ferramentas, né, o sistema de contabilidade. Isso aí, para mim, é o mínimo. Um contador que não se adequar a isso, ele vai ficar para trás, ele vai ter mais dificuldade do que todo mundo já tem hoje em dia, né? Então, assim, e qual o segredo para você sair na frente? Assim, pelo que eu vejo, você estudar novas áreas, você ter um conhecimento maior em outras áreas diferentes da contabilidade, alinhando isso, né, a criatividade, a inovação. Você pode adicionar para a sua empresa se você atuar de uma forma diferenciada, né? Você emitir relatórios que tragam informações personalizadas para cada empresa. Entendeu? Então, o que diferencia cada empresa, uma empresa de outra são os profissionais que estão ali. Se ele atuar de uma forma diferenciada, ele vai ser reconhecido. Entendeu? Então, o segredo aqui é você sempre abraçar as oportunidades, né, e dar o melhor que você tem. Porque se você não der o que você tem e a oportunidade e a pessoa certa lhe ver, você vai ser notado e você vai crescer naquele órgão, naquela empresa, entende? Então, assim, quanto à pergunta aí da Emily, né? Emily, no momento, isso aí é uma proposta, né? Uma proposta de emenda constitucional com relação à reforma administrativa, né? Que vai afetar aí os setores públicos, né? É uma proposta que está tramitando no Congresso, né? Ela foi levantada aí, a proposta pelo governo, né? Pelo Poder Executivo, né? Pelo nosso presidente, e ela vai, né, ser debatida, né, vai ser muito, eu acho que pela sociedade, pelo Congresso, até que ela passe por todo aquele procedimento de votação, né, na Câmara dos Deputados, né, no Senado, até que ela se transforme em algo real, notável, né. Mas ela seria o primeiro passo, porque existem outras leis que precisariam ser alteradas para que afetasse, né, a universalidade e outras questões, como plano de carreira, né, como várias outras questões que estão em reserva do serviço público. Né. Então, é muito polêmico esse debate, porque afeta todo o serviço público. Temos uma próxima pergunta aqui, da Sâmia. Ela pergunta para o Felipe: o que foi levado em consideração para ser contador da área pública? Olha, Sâmia, boa pergunta, né? Você, primeiramente, eu entendo que qualquer área de atuação que você deve entrar, né, você deve querer muito aquilo, né? Você tem que sentir que você, né, tem a vocação para trabalhar nessa área, né? O contador, não necessariamente, você, quando entra na área pública, ele não necessariamente faz um serviço muito diferente da área privada. Claro que tem as suas especificidades, mas você tem que ter, primeiramente, né, muita força de vontade, né, porque são anos de estudo que você vai ter que se dedicar. Além, por isso que eu recomendo o seguinte: quando você faz a sua faculdade de contabilidade, seja na UFC, qualquer outra faculdade que você faça muito no seu gás, porque tudo que você aprendeu ali, você não vai aprender. O que você aprendeu ali, que você deu gás, que você aprendeu de forma intensa, você vai guardar aquilo ali e vai servir no futuro. Então, é uma recomendação que eu faço a todos, né? Por exemplo, eu me formei em contabilidade em 2015, né? E eu entrei no serviço público em 2016.
Eu fiz o concurso em 2014, durante a minha faculdade. Então, eu passei o ano de 2015 inteiro atrás de emprego, né? Eu não consegui encontrar oportunidades naquele momento, e nem era um momento de crise, né? Eu estava muito difícil de encontrar emprego, e aí em 2016 eu fui chamado para trabalhar no serviço público. Então, às vezes, você nem sabe exatamente por onde é que você vai chegar, mas se você estiver sempre estudando, preparado, se dedicando, uma hora a sua oportunidade vai chegar, e aí você tem que aproveitar a oportunidade. Então, não perca o tempo que vocês têm, o precioso tempo, sempre estudem, se dediquem, se tiver a oportunidade de atuar na área contábil, sempre atuem, porque aquilo ali vai te dar um arcabouço, vai dar muito combustível, digamos assim, para você enfrentar o que fica na frente, certo? Então, para você ser um contábil da área pública, você precisa querer muito, estudar bastante, e você precisa, né, gostar da área. Acredito nisso, porque se você entrar no serviço público, entrar numa área que você não se identifica, você vai viver a sua vida frustrada. Você vai viver, eu já vi situações de servidores, ou pessoas que trabalham, mas não são satisfeitos com o trabalho que têm. Então, se você é contador, gosta da profissão, a área pública é uma boa oportunidade e tem sua vantagem em relação à área privada. Obrigada, Felipe. Temos aqui uma pergunta do Alan Pinheiro. Devido às mudanças que ocorrerão por causa da reforma administrativa, vocês do setor privado acreditam que o setor se tornará mais atrativo? Poderiam elencar as vantagens que o setor privado poderia ter com essa eventual mudança? A Dailson pode ficar à vontade para responder a pergunta. Não? É o seguinte, as vantagens que eu vejo do setor privado é não ter limite, e, vamos dizer assim, clientes, faturamento, eu vejo na mesma do empreendedor, né? Você não tem limite de ganho, diferente da área pública, e a responsabilidade, né, que também são diferentes. Mas em torno de reforma administrativa, a principal vantagem que eu vejo é essa, a respeito do ganho. Certo. Eu, por muitas vezes, acredito que, em vez de o setor se tornar mais atrativo, ele poderia se desvalorizar, né? Porque, a não ser que os contadores, eles passassem a valorizar mais o seu trabalho, passassem a entregar mais valor, né? Porque o que a gente vê no mercado hoje é o contador barganhando preço, né? Tentando, muitas vezes, não querendo, porque até um ponto delicado falar isso, mas às vezes dando um preço muito menor do que deveria ser dado de acordo com o serviço que oferece, né? Porque tem um outro contador que já pede menos, já cobra menos. É um ponto delicado, mas eu acho que essa reforma administrativa poderia ser uma oportunidade, mas também tem um outro viés aí que poderia desvalorizar esse setor, tá? Para poder ganhar contratos, enfim. Ok, obrigada. Temos aqui uma pergunta da Mariana Fonseca, que diz: os conteúdos vistos nas disciplinas ajudaram nos estudos para os concursos? É para o José Felipe, né? Mariana Fonseca, né? Com certeza, viu? Todo o conteúdo que você, especialmente os conteúdos voltados à contabilidade, né? Então, a gente tem, na área pública, na época que eu fiz, pelo menos, não faz tanto tempo assim, né? Tinha a contabilidade governamental e a POP, né, que chamava de POP, que é o Planejamento e Orçamento Público, né? Esses dois disciplinas eu assisti até com a professora Noite. E Direito Administrativo, né, que era uma optativa, não sei se virou obrigatório, mas era o professor Henrique Braga, né? Então, de conteúdo para voltar da contabilidade pública, era só isso, né? Era somente isso. Então, em relação às demais, né, as demais disciplinas que envolvem contabilidade básica, intermediária, avançada, todas elas, né, internacional, público e tal, todas elas, de alguma maneira, elas impactam nos estudos para concurso, porque todo concurso para contador, o prazo fiscal, cai de forma pesada contabilidade geral, contabilidade pública, né, são conteúdos que sempre caem. Então, para você que está pensando em estudar para concurso, né, se é contador público, você não vai perder esse conhecimento, com certeza. Então, por isso que eu dou essa dica, estude para valer, porque vai ajudar muito, né,
e aí você vai ter que agregar outros conteúdos, né? Questão de cálculo, língua portuguesa, raciocínio lógico, né? Outras disciplinas, direito administrativo, direito constitucional, né? Que são disciplinas muito importantes também. Então, essa é a dica que eu dou, né? Faça uma faculdade que vai ter menos esforço no futuro, né? Eu tenho aqui uma pergunta que foi direcionada aos três. Só um instante. A pergunta é assim: quando cada um descobriu que sua vocação era empreender ou ser servidor público? Eu respondo mesmo? Pode responder. Pronto. Eu entrei na contabilidade porque, antes de ser contador, eu era comerciante, certo? E tinha dificuldade com o contador. Um dos meus maiores desafios era com a contabilidade. Para receber as informações, ele só chegava com aquelas de impostos para me pagar. Talvez tenha sido por isso que eu seja tão traumatizado com o contador próprio imposto. E tinha a ideia de vender. Aí as coisas foram acontecendo, aí entrei na faculdade de contabilidade e comecei a carreira de empreendedorismo. Não optei pela área pública por conta da limitação de ganho. Eu não sei se é porque eu sou mais capitalista, não sei, não sei. Mas a área pública, às vezes, tem aquela limite de ganho. E a área privada, eu vejo a oportunidade de crescimento. Essa é a minha resposta. Tá, obrigada, Adailson. E o que você quer falar agora? Na verdade, eu estou aprendendo a empreender agora, né? Eu não sou empreendedora, não sou a dona da empresa aqui, eu sou gestora, mas é o meu primeiro, digamos assim, é o meu primeiro contato que eu estou tendo com clientes para vender, né? Para oferecer novos serviços. E é muito instigante. Se eu fosse empreendedora hoje, eu diria que eu entrei nessa área, né, empreendendo, porque é instigante vender, é instigante despertar a curiosidade do cliente e ver o brilho. E também tem a questão aí do capitalismo, tá? Que o Adailson até tocou nesse ponto. Tem isso também, Adailson, tem o dinheiro também aí por trás. Mas eu acho que é muito legal isso de você despertar no cliente essa necessidade, esse senso de valor que a contabilidade gera, né? E principalmente, já linkando com aquilo que a gente falou antes, o cliente só vai ter a gente como prioridade e não apenas mais uma despesa ali administrativa quando a gente mostrar valor para ele, né? Então, isso que me motiva. Meu ponto de vista é o seguinte: vai variar de acordo com a sua personalidade, né? Como eles disseram, como foi dito pela Ludina e o Adailson, né? Se você tem uma visão empreendedora, né? Se você quer galgar novos horizontes, você quer crescer muito, você quer ganhar dinheiro mesmo, você vai para a iniciativa privada. Se você quer uma vida mais estável, né? Você não vai ficar rico na área pública, mas tem outros benefícios em relação a isso, né? Você tem certas limitações no serviço público, né? Então você está meio preso naquele ambiente, né? Mas assim, depende da sua personalidade, do que você quer, dos seus objetivos de vida, né? O que você quer traçar para o seu futuro, e aí, né, você vai optar e seguir aquilo que você quer, né? Eu acredito que seja dessa forma. Então você analisa os benefícios e os lados negativos de cada um dos pontos, né? Que você entendeu, mas também que não seja fácil, né? Eu, particularmente, quando eu estava na faculdade, eu não queria o concurso público, né? E aí eu fiz essa prova e tal, acabei passando e decidi optar por esse caminho, né? Mas aí a gente não sabe o que acontece na nossa vida, né? Pode ser que hoje você esteja na faculdade pensando assim, ir para a área pública, depois você muda para a privada, ou vice-versa, né? Então isso pode variar de acordo com a sua experiência de vida e com as oportunidades que vão surgir na sua vida, né? Certo, obrigada. A Sônia perguntou: quais as possibilidades para os contadores internacionalmente, em ambas as áreas? Podem ficar à vontade para responder. Começando pelo Adailson. Eu vou falar um pouco a respeito. Eu não tenho experiências internacional, as experiências que eu tive foram empresas fora, que vieram se instalar aqui no Brasil, e na hora de mostrar
vamos dizer assim, os livros contábeis têm umas diferenças, entendeu? Aí você precisa, vamos dizer assim, entender, fazer praticamente duas contabilidades. Aí, por isso que eu até citei antes da minha fala, a respeito de uma unificação, né, para poder facilitar exatamente essa nossa... Eu não tenho essa vivência internacional, eu não sei qual o melhor país para atuar, como funciona, isso não é da minha experiência, mas a dificuldade que eu tive foi uma oportunidade de uma empresa fora, que se instalar aqui no Brasil, na hora de a gente fazer os encerramentos aqui e mandar para a matriz fora, não servir, entendeu? As nossas demonstrações. Tem que precisar refazer para lá. Por isso que eu acredito na unificação. E ser uma contabilidade, vamos dizer, internacional, para o mundo todo, uma única linguagem. Vou ficar mais breve, uma única linguagem. Certo? Certo. Wildner, você pode falar. Nesse ponto de vista do Adailson, acredito que a FRS, né, novas práticas, talvez estreitem aí esses laços da nossa contabilidade aqui no Brasil com uma contabilidade lá de fora, né? Talvez unifique, talvez dê aí uma padronização de demonstrativos, enfim. Eu também não tenho experiência nessa parte internacional. O que eu sei é que, voltando também para aquela nossa apresentação, eu acho que você tem que encontrar o seu nicho. Dia desses chegou um empresário, um grande empresário aqui da região, querendo que a gente trabalhasse com uma indústria que faria exportação, né? E nós, infelizmente, não conseguimos pegar esse contrato. Por quê? Porque não estávamos preparados. E também não é o nosso nicho de mercado. Então, se encontrem com o que vocês querem atuar e sejam especialistas naquilo que vocês querem atuar. Tá bom? Tá mutado aí, seu microfone. Desculpa. José Felipe, você está com a palavra para responder a pergunta. Certo. Sobre contabilidade internacional, né, também não tenho experiência, né, atuo sempre no Brasil, né, mas acredito que as normas internacionais da IFRS, né, elas se adequam à contabilidade brasileira e elas podem ajudar bastante caso você vá trabalhar fora, né, agora em outro país. Agora sim, você vai ter sempre que se adequar à língua daquele país, você tem que se adequar às normas específicas daquele país, isso vai variar bastante, né? Dependendo do país onde você vai atuar. Por exemplo, os Estados Unidos, eles não utilizam as normas que a gente utiliza de FRS, eles já têm umas normas diferenciadas, né, que são ditadas por outro órgão. Então, dependendo do país, você deve se adequar, né? O âmbito público, a gente não tem como fugir do Brasil aqui nesse sentido, né, de trabalhar em outro país, a não ser que você, né, passe a morar em outro país e atue como servidor público em outro país. Mas eu também não sei as diferenças em termos de regime jurídico em relação à contabilidade, depende do país que você vai trabalhar. Ok, obrigada. Vamos passar para a próxima pergunta, que é da Mariana Fonseca. Ela pergunta: os palestrantes estagiaram nos âmbitos que atuam hoje ou já tiveram experiências no âmbito contrário? Podem responder, fiquem à vontade. Eu já estagiei no IFCE. Desculpa. Eu estagiei no IFCE, foi um dos meus primeiros estágios. Fiquei 2 anos lá. E gostava da contabilidade pública, viu? Trabalhava com a Fátima, José Felipe deve conhecer. Área de Fátima. Legal. Como só já está com a sua cabeça ainda. Contador. Diga lá, Dailson. Opa. E eu estagiei, né? Estagiei na área privada, fiz um estágio no escritório para aprender as rotinas. Hoje eu atuo mais na parte comercial, participo da contabilidade em si, mas eu tenho a nossa equipe que faz toda a parte contábil, parte fiscal, porque eu costumo dizer no escritório, né? Você não adianta querer atuar em todas as áreas, porque a nossa área é bastante complexa e essas mudanças que ocorrem no dia a dia, caso você queira fazer tudo, acaba não fazendo conforme as necessidades. E eu tive pouca experiência, você pode observar, eu estou começando agora, eu estou o mais verdinho da turma, e venho nessa batalha do dia a dia, todo dia é uma coisa nova, chego no escritório, tem um desafio
E, assim, as experiências que eu vou tomando nos acontecimentos. E é isso aí. Bom, quanto a meu caso, né, eu cheguei a estagiar, né, em Banco do Nordeste, né, mas aí na iniciativa privada, ou iniciativa pública, né, do Nordeste, estagiei lá 10 meses, depois saí, e logo em seguida eu virei bolsista na UFC, né, sob a orientação da professora Ruth, da auditoria, e depois eu passei o ano de 2015, eu tentei encontrar estágio em 2015, não encontrei na área privada, né? E aí depois eu já entrei no serviço público, já com a consciência de que dificilmente eu teria mais outra oportunidade na área privada, né? Mas é isso, são decisões da vida, faz parte. Né? Ok, vou passar para a próxima pergunta. Os profissionais do setor público e privado, de alguma forma, estão buscando alguma atualização dentro das normas brasileiras de contabilidade, uma vez que elas estão se adequando às normas de contabilidade internacional? A pergunta do Pedro Jorge Pinheiro da Silva. Podem responder, fica à vontade. Eu confesso que aqui, pelo menos na empresa que eu trabalho, nós estamos galgando aí para melhorar o nosso operacional, tá? Por enquanto a gente está se adequando, por enquanto a gente está tentando melhorar os processos, então os nossos esforços estão concentrados nesse momento para melhoria de processos, para alinhamento com as normas fiscais estaduais e federais, enfim, porque o nosso viés também não é muito de fechar demonstrativos, né? A gente não fecha demonstrações financeiras ainda, não temos empresas que são obrigadas a fechar demonstrações financeiras, então a gente está muito mais no operacional, por enquanto, tá? Por enquanto. Eu sei que é a necessidade de todos nós nos atualizarmos com as normas, nos atualizarmos com CPCs, com o que vai surgindo aí no mercado. A gama de atualizações é quase que diária, é muita coisa, muita informação chegando, mas eu confesso para você que esse é um ponto que a gente precisa melhorar, tá? Adailson? Essa atualização, cabe a gente se obrigar a fazer dia a dia, porque tudo que você vai fazer, aliás, tudo que vem para a gente, quando é novo, a gente tem que buscar, ir atrás. Eu também, os meus clientes também não há necessidade, eu leio bastante CPC, tento buscar as normas, a gente aplica, sim, mas nessa questão, vamos dizer, é do meu dia a dia? Não é do dia a dia nosso escritório. É o que também a gente deixa a desejar. Tendo com relação às normas internacionais, né? Pelo que eu lembre, elas não se aplicam a todas as empresas, certo? Então, se a gente estiver falando aqui de empresa de médio porte para pequeno porte, né, essas normas internacionais, elas não se aplicam obrigatoriamente, né? Só as empresas aí de grande porte, né, as SAs, que estão no bolso de valores, né? Tendo em vista que a informação mais rebuscada, né, atendendo a esses princípios e critérios mais específicos, né, ela gera valor, mas as empresas pequenas, às vezes o custo-benefício não é tão grande para gerar aquela informação, né, mais adequada aos âmbitos internacionais. Quanto à contabilidade pública, ela tem se ajustado justamente à contabilidade privada do Brasil, então, o que também segue o sentido das normas publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Né? Então, a contabilidade pública, hoje, ela está muito mais adequada à contabilidade privada, né? Então, as duas estão muito próximas, né? Gera uma informação mais adequada ao usuário. Ok, obrigada pela resposta. Temos aqui uma outra pergunta para os 3 palestrantes. Qual dica os palestrantes dão para quem quer ser servidor público e para quem quer abrir um escritório ou atuar na área privada? Fiquem à vontade para responder. Fala, Danilo. Vamos lá. A dica que eu dou é abrir um escritório. Não sei se é porque eu estou pleiteando essa carreira, mas eu vejo bastante oportunidades, bastante novos negócios estão surgindo, abrindo, empresas. Essa ideia agora de empreendedorismo está aqui no Brasil com toda a força, porque antes eu enxergava
forma, a gente entrava na faculdade para ser o melhor funcionário, né? Aqui no Brasil tem muito dessa cultura. Vou estudar, passar 4 anos, 5, vou fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, vou ser o melhor funcionário daquela empresa. E eu observo que por conta dessa globalização, muita gente já tirou essa ideia da mente e quer inventar um trabalho, quer empreender. E com isso, vamos dizer assim, o primeiro passo é procurar um contador, qual o caminho que seguir para abrir uma empresa, e vejo muita oportunidade em cima disso, porque o empreendedorismo está solto aí, todo mundo está querendo abrir seu negócio, todo mundo quer ser patrão, e assim surge muita oportunidade para quem é da contabilidade, porque queira ou não precisa de um contador. É isso, a minha fala é isso. Wildman, você pode falar. A dica na área pública, na área privada, onde você quiser atuar, é ter um diferencial, ser um diferencial na vida do seu cliente. Não engessar o processo, não engessa o processo de conhecimento também, né? É se atualizar, é entender a tendência do mercado, é entender a necessidade do meu cliente, é entender como é que o meu cliente está inserido no mercado, as particularidades do meu cliente. Oportunidade tem demais, gente. Só que tem profissionais demais também. Então, aí vocês precisam ter um diferencial. Vocês precisam chegar chegando e apresentar para o cliente soluções. Não apontar problemas, apresentar soluções. José Felipe? Bom, sobre essa pergunta, né, foi feita por Pet Contábeis, o que eu tenho de dica para dar? Se você quiser atuar no escritório, né, como o Adair disse, né, você preferencialmente, né, tentar abrir o escritório, mas na situação atual pode não estar sendo uma tarefa muito fácil, né? Então, assim, o que eu tenho para dizer? Se você quer atuar na área privada, você busque sempre rechear seu currículo com novas experiências, com novos conhecimentos, com novos título, não pelo título em si, mas por aquilo que o título, por aquilo que a experiência de obter uma graduação vai lhe proporcionar, né, do seu trabalho. A gente, assim, durante as aulas, não consegue transportar muito para a parte prática, algo que você trabalha no momento, mas no futuro, quando você estiver atuando, você vai perceber que muito daquilo que você viu na teoria, você consegue transportar para a prática se você tiver um diferencial de colocar aquilo em prática, entendeu? Não só continuar naquilo que está sendo feito, você vai aprender coisas novas, né, para você colocar e aplicar no seu trabalho, né? Na área pública, apesar das limitações, também existe essa possibilidade de você agregar valor àquele serviço que você presta à sociedade, né? O trabalho do contador público é exatamente esse, dar o melhor serviço à sociedade, com a sua área de atuação, né? As informações que ele já está prestando. Então, o que eu tenho de dica para dar? Se você quer ser servidor público, né, estude bastante, e se você quer para a área privada, estude bastante e trabalhe bastante, porque cada dia está sendo mais concorrido, né, e você vai ter mais oportunidades caso você esteja mais preparado do que os outros. Obrigada pelas respostas. Temos aqui a pergunta da Socorro Maria Silva Castro. Ela perguntou: é muito burocrático a área de atuação contábil? Podem ficar à vontade para respondê-la. Eu não vejo ser burocrático a área, porque eu vejo que é burocrático são os órgãos que a gente depende para poder regularizar uma empresa. E a burocracia que eu vejo são nos órgãos que a gente se depara e tem dificuldade para poder conseguir atuar, mas a nossa área não fez burocracia. Eu vejo que poderia ser mais simplificada, mas não fez burocracia. É isso aí, Socorro. Já foi mais, viu? Já foi mais burocrático, mas a gente já consegue enxergar algumas mudanças que estão acontecendo. A gente já consegue, por exemplo, entrar lá na Receita e fazer alguns processos que antes eram presenciais. A gente já consegue hoje fazer uma abertura e uma baixa de empresa de forma muito mais rápida, enviando um formulário para a Cefaz. A gente já consegue N coisas de forma muito mais rápida, porque os próprios órgãos começaram a entender a necessidade de, até mesmo para eles conseguirem controlar melhor, mas de se automatizar, né?
Esses dias agora, a gente teve, eu entendi como retrocesso, não sei se o Adailson vai concordar com o que eu estou falando, mas antes a gente conseguia puxar, é só um exemplo, tá, gente? Conseguia puxar o XML, as notas fiscais dos nossos clientes, porque nós éramos procuradores e conseguimos. Hoje em dia, eu acho que talvez tenha sido uma ação do governo como forma de proteção de dados, a gente só consegue com o certificado digital do cliente. E aí, o que entra a burocracia? A gente precisa ir no cliente, pegar o certificado digital do cliente, para poder acessar aquelas informações, né? Eu entendo como um certo retrocesso. E talvez essa burocracia, em alguns aspectos, ela volte, tá? Por conta dessa lei, essa nova lei de proteção de dados que está surgindo aí. Então, vai ser muito mais difícil o acesso à informação, vai ser muito mais controlado o acesso à informação. Mas, assim, tratando da burocracia como um todo, eu acho que hoje já está muito melhor, né? Hoje já está muito mais fácil o acesso para a gente resolver problemas e deixar aí a empresa funcionando. Bom, a minha opinião sobre burocracia, né? Assim, uma visão de quem não atua na área privada, eu vejo que sim, né? De forma sincera, que a contabilidade, ela atua, não que ela seja burocrática, mas ela atua em um meio burocrático, né? Quando você vai resolver certos problemas, né? Quando você entra em contato com alguns órgãos públicos, né? De fiscalização, etc., de documentação, legislação. Então, o Brasil é um país burocrático, podemos dizer assim, né? Na área pública eu vejo muito isso também, né, na burocracia, mas aí você tem o profissional que ele está antenado e o profissional que não está antenado. Se o profissional está antenado e ele for, digamos assim, desenrolado, ele vai enfrentar a burocracia no mundo e aquilo vai fazer parte da vida dele e não vai causar nenhum tipo de problema. O problema é quando a burocracia te paralisa. Você acha que aquilo ali não tem jeito, que aquilo ali vai te prejudicar, então você acaba transformando aquilo ali em um problema que, na verdade, pode até nem ser problema tão grande quanto você imagina, né? Então, eu creio que a experiência vai dando à pessoa, né, mais motivação para enfrentar essa burocracia. Mas, com muito trabalho, muito estudo, a gente consegue vencer isso. Ok, obrigada pelas respostas. Vamos passar para a próxima pergunta, da Mariana. Ela perguntou: em outras áreas do conhecimento, como no direito, é possível atuar no âmbito público e privado ao mesmo tempo. O profissional contábil também tem essa opção? Como? Podem ficar à vontade para respondê-la. Bom, eu acho que ilustrei só o que atua na área pública, né? Então, assim, se você quiser atuar nos dois âmbitos ao mesmo tempo, é possível, né? Só que aí vai depender de como você está engajado nisso, né? Por exemplo, se você está trabalhando como contador, né, geralmente o regime de trabalho deles é de 40 horas semanais. Então, você vai ter que estar disponível para trabalhar no seu órgão público, né, das 8 às 17, todos os dias. Se você conseguir trabalhar em um escritório de contabilidade, fazer um serviço, né, à noite, né, trabalhar dessa forma como empresário, você até consegue. Existem algumas restrições na legislação, né, em caso de ser sócio de empresa, como pode, ou prestar serviços de venda, né, específicos, né, tem leis específicas tratando disso, né. Mas a flexibilidade maior é para você atuar como servidor, acumular cargos públicos, no caso de você ser um profissional técnico, e ser um professor. Você pode atuar nas duas áreas, simultaneamente, desde que não ocorra conflito de horários. E aí tem que ter muita força de vontade, viu? Porque não é fácil não. Os outros palestrantes gostariam de dar uma contribuição para a pergunta? Eu acredito na especialização. Se você quer atuar na área pública ou privada, todos dois exige muito da gente. Ou seja, a área privada, eu não entendo muito da pública, mas a área privada já são cheios de setores, vamos dizer assim. Você já não consegue participar de todo fiscal, contábil, pessoal, legalização. Eu vejo que o profissional, às vezes, que acaba querendo fazer muito, acaba não sendo um bom profissional. Eu acredito muito que você deve ter mais especializado. Não que você não deva conhecer. Você deve conhecer o mínimo possível de cada área, mas você deve se especializar mais em alguma coisa. Tem que ter um norte que você mais se identifica, né? Minha opinião é essa. Eu vou responder com uma pergunta, até ao José Felipe, tá?
O que a gente vê aqui na região são contadores que fazem a contabilidade terceirizada para alguns serviços, alguns recursos de prefeituras, né? Inclusive, nós aqui atuamos também fazendo contabilidade de conselhos escolares de alguns recursos que chegam, tá? Na prefeitura aqui aliás, nas prefeituras das cidades aqui da região. Então, eu queria fazer essa pergunta, se é possível, é legal fazer isso, né? Então, assim, já estou demonstrando aqui um exemplo de que um contador pode atuar nas duas áreas, porque indiretamente nós estamos atuando na área pública porque estamos prestando esse serviço, né? Sim, respondendo a pergunta, é possível, certo, um órgão público ele contratar serviços, principalmente em serviços de assessoria, né, serviços de consultoria, né, que muitas vezes o órgão não está preparado, não tem servidores especializados no assunto, então é bem possível fazer isso, terceirizar esse serviço, digamos assim, mas o que a gente vê em geral é que os órgãos públicos, eles lançam editais para contratar funcionários efetivos para trabalharem nessa área, ou seja, na minha visão isso é ideal, tipo assim, toda empresa tem que ter um contador, ou seja, todo órgão público, né, por analogia, tem que ter um contador, porque mexe com dinheiro, mexe com gestão orçamentária, não, às vezes alguém que vem de fora não tem um conhecimento específico sobre a contabilidade daquele órgão, então é legal, no entanto, não é recomendável, digamos assim. Ok, obrigada. Vamos passar para a próxima pergunta. Quais são os cursos extracurriculares, experiências, mais valorizados pelas empresas para recém-formados ou estagiários? Podem ficar à vontade. Fala, Daí. Eu vejo assim, na questão da especialização, né? Você vai ter que ver qual a sua área que você tem mais intimidade e ver se você gosta mais do fiscal. É fazer cursos relacionados ao setor fiscal, setor contábil, do mesmo jeito, pessoal, porque você sendo bem profissional na uma de cada área dessas, eu garanto a você que não vai faltar oportunidade no mercado, caso você não queira empreender. Eu acho que são os cursos os cursos extracurriculares mais procurados mesmo, porque esses cursos eles são mais voltados para a prática, né? Esses cursos de analista fiscal, assistente fiscal, analista contábil, assistente contábil, eles são mais voltados para a prática, né? E a gente alinha os conhecimentos que a gente obteve na faculdade, na graduação, com aplicação prática. Então, eu acho que são esses mesmo, são esses que pesam no currículo quando a gente vai fazer uma triagem. Bom, na minha opinião, realmente a gente tem aqui no Brasil uma cultura, né, de achar que o contador é o responsável só pela parte tributária, né? Então, mas assim, as empresas valorizam muito, realmente são poucos profissionais que dominam essa arte aí tributária de forma bem intensa, né? Então, se você... Mas assim, o que eu recomendo não é nem você ir pelo que está dando mais dinheiro, digamos assim. Eu recomendo que você se especialize naquilo que você se identifica mais, certo? Porque se você for um profissional e trabalhar numa área que não é aquela que está bombando, digamos assim, você vai se destacar de qualquer forma. Você, atuando bem na sua especialidade, você vai conseguir seu espaço, com certeza. Ok, eu tenho uma pergunta para os palestrantes. Nossa palestra aqui é formada pela maioria de estudantes e muitos estudantes entram no curso, né, sem experiência ou sem cursos na área que fizeram antes. Então, como os estudantes podem conseguir se destacar para conseguir um estágio? Porque muitas vezes quando a gente espera demais, aí a gente não consegue estágio porque não tem experiência. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Aqui no escritório, eu tenho convênio em algumas faculdades. Eu não exijo experiência, certo? Eu não sei se é porque minha mentalidade é mais moderna, não é um escritório tradicional. Inclusive, eu tenho uma opção aqui, a gente não trabalha aqui do efetivo, você pode trabalhar na praia, pode trabalhar no parque, pode trabalhar onde quiser, onde tem acesso à internet. E a gente usa tudo já em nuvem, o nosso sistema tem acesso a isso. Eu tenho um centro de treinamento
E não vejo problema dessa questão de falta de experiência. Às vezes eu vejo assim, se você tiver uma indicação de um colégio que já trabalha, eu vejo muito mais oportunidades e você buscar, porque eu não tenho limitação para essa questão, pelo menos aqui eu não uso essa limitação. Gosto da experiência, principalmente a quem não tem. Porque como é que você vai adquirir experiência se nunca ninguém lhe deu uma oportunidade? Entendeu? Não sei, a minha mentalidade é essa, eu não sei como a turma fazer isso. Como é que eu estou precisando de um estagiário? Como é que eu vou exigir experiência do estagiário se você está precisando do estágio para adquirir experiência? A minha metodologia é essa, a gente aqui funciona dessa forma, a gente tem encontros semanais, encontros de staff ser tratado, tem os efetivos fixos que eles têm, mas a maioria depois que já pega a rotina do escritório aqui, ele trabalha em casa, trabalha na faculdade, trabalha onde estiver, claro, as horas, né, não conciliando as horas do curso. Certo, obrigada. Palavra com a Daílson, né? Desculpa, eu vou com a Daílson. Como é que eu vou cobrar experiência se a pessoa nunca trabalhou, né? Faz sentido. E eu acho que o processo seletivo, na entrevista, por exemplo, não tem como eu identificar muito bem, não é muito claro para mim, as características do candidato, né? O que a gente pega, assim, no currículo? Cursos, né? Especializações, a gente pega no currículo se aquela pessoa é interessada, de repente pode ser que alguma empresa cobre histórico da faculdade, né? São ferramentas que podem ir me dando uma pista de quem é o meu candidato. Mas na entrevista, existem, eu não sou expert no assunto, mas existem técnicas na entrevista que você consegue identificar alguns pontos, alguns fatores, né? Energia, né? Capacidade de sintetização, capacidade de ser objetivo, de ser claro naquilo que faz. E aí a gente vai pegando algumas características do candidato. E aí, se aquele candidato não tem uma fórmula de bolo muito certa, mas aquele candidato ele tem um fit cultural com a empresa, provavelmente ele vai cair nos top para ser contratado. Eu acho que a cultura e você conseguir indagar com o candidato questões que te deem pistas, se aquele candidato consegue ser homogêneo, consegue se adequar à cultura da tua empresa, é o mais indicado, né? Eu acho que esse é o caminho, eu conseguir adequar, porque cultura é uma parte muito importante. Para além da técnica, para além de todo o conhecimento, a cultura, a personalidade, o comportamento, eles dizem muito sobre o profissional que você vai ser, né? E isso é muito importante, e muitos profissionais hoje saem ou são demitidos das empresas, não por não terem a melhor técnica, não por serem profissionais diferenciados no mercado, mas muitas vezes por conta de comportamentos disfuncionais, tá? Então, não tem, na minha opinião, eu também não sou expert no assunto, não tem uma fórmula de bolo, tá? Ok, obrigada. Passo a palavra para o Felipe para falar um pouco sobre isso e também dar alguma dica assim, para quem quiser estagiar na área pública, porque tem muita gente que tem dúvidas de como conseguir um estágio na área pública. Olha, eu recomendo exatamente isso. Desde o início da faculdade, se você conseguir, você vai atrás de algum estágio, e ter essa experiência desde o início, tanto no âmbito público como no âmbito privado. Eu acredito que teve alguns amigos meus, falando, né, da época, que eles estagiaram no Tribunal de Contas do Estado, né, o RTCM, alguns órgãos públicos do Estado do Ceará, eles oferecem, eles lançam editais, né, que inclusive saía daquele site do vagas.com, né, que muita gente vai atrás de estágio, e aí você consegue se inscrever no edital e participar do processo seletivo para atuar como estagiário na área pública. Mas na área privada é aquilo, ir atrás do escritório. Queria eu que os escritórios fossem como o do Havaí, né, que oferece oportunidades mais flexíveis para os funcionários, para o aluno, né, poderem atuar, porque realmente os empresários muitas vezes não têm essa visão, né, da oportunidade. Né? Então, o que eu recomendo? Você se esforçar durante a faculdade é importante porque para aumentar o seu guia, né, digamos assim, a sua pontuação no seu currículo, e às vezes, dependendo do empregador, aquilo ali é bem visto. Se você tira boas notas, aquilo ali é um indício de que você é uma pessoa esforçada, que é uma pessoa que se dedica, né, que pode trazer um diferencial. Né? Eu já vi casos de estagiários que conseguiram emprego, né, na empresa que estava atuando,
Então, é isso. Tudo que você for fazer na sua vida profissional, você dá o seu melhor, como a própria Guilherme disse, que às vezes a pessoa é demitida porque ela não está engajada. Né? Ela pode até ter o conhecimento necessário para trabalhar, mas a falta de engajamento, às vezes, faz com que a pessoa seja chutada para fora da empresa. Então, é isso, agarrar oportunidades, né, estudar o máximo que você puder. Se você gosta da área, você se dedica naquela área, se torna uma coisa. Porque estudar não é fácil, né? Mas quando a gente estudar o que a gente se identifica, o esforço não é tão grande assim, né? Então, é isso. Se você gosta da contabilidade, estude e tente arranjar as experiências que a vida vai lhe proporcionar. E corra atrás, né, também. Obrigada. Vou passar para a próxima pergunta. É da Giovânia Felipe. E ela perguntou: a pandemia trouxe algum benefício para minimizar a burocracia no setor público? Passo a palavra para o Felipe para responder a pergunta. Burocracia, certo, a pandemia, né? Bom, a pandemia, ela trouxe algumas mudanças de legislação, né, que flexibilizou a questão de licitações em caso de compra de equipamentos e gastos para a prevenção ao coronavírus, né? Mas em termos gerais, né, o serviço público, ele não mudou muito ainda, ele permanece da mesma forma. A flexibilidade que eu vejo em termos de trabalho, né, que os profissionais da área contábil, eles atualmente estão trabalhando no home office, né, como a Daí mostrou, que algumas empresas privadas já estão, elas já se adequaram a esses novos tempos, digamos assim, que podem vir uma acelerada nessas mudanças, né. Então, provavelmente, a gente vai ver algumas mudanças em órgãos públicos em relação a isso, né, mas em termos burocráticos, em termos de processo licitatório, processo interno, eu vejo que ainda há muito a que se fazer para melhorar. Ok, obrigada. Eu vou passar para a próxima pergunta, da Sâmia. Ela perguntou: quais segmentos da contabilidade ainda não se desenvolveram o suficiente nas empresas, como, por exemplo, a contabilidade ambiental? Eu passo a palavra aí para a Ailson para responder. Eu não vejo, eu não tenho essa visão da questão, inclusive nunca trabalhei com contabilidade ambiental, não é muito o meu forte, eu trabalho mais com pequenos negócios, né, e não há necessidade de fazer contabilidade. Eu não tinha dificuldade, não tenho. Tudo bem, então passar a palavra para o Ludmila para respondê-la. Sâmia, eu não consigo pensar agora em qual segmento nós se desenvolveu o suficiente. Eu não tenho como te responder sobre contabilidade ambiental, nunca trabalhei nessa área também, mas eu acho que aquilo que não estava se desenvolvendo, agora já está, né? Essa contabilidade digital, essa contabilidade que antes era manual, que agora passou a ser, a tendência agora é que ela seja mais digital, é que ela seja mais online, mais tecnológica. Então, eu acredito que, mesmo a contabilidade ambiental, que eu não tenho suporte para te falar, já deve ter evoluído. Né? Eu desconheço alguma área da contabilidade, eu não tenho nem suporte suficiente para te dar essa resposta. Bom, quanto à contabilidade ambiental, né, realmente as respostas anteriores já deixam claro o que está faltando nas empresas. Né? A gente não tem uma preocupação muito grande com relação, pelo menos as empresas em geral, com a questão ambiental, né, que é uma informação muito importante, né, que muitas empresas, elas, pelo que eu sei, não são obrigadas a divulgar essas informações na Bolsa de Valores, né, na CVM, né, mas aos poucos está surgindo esse movimento de maior importância em cima dessa questão ambiental, né? Muitas empresas que produzem poluentes, né, que produzem detritos, né, que prejudicam a natureza. Então, a questão é a mudança de valores, né? O Brasil ele ainda tem um empecilho muito grande cultural, né? Uma coisa histórica que as pessoas vão ter que mudar os pontos da mentalidade. Algumas empresas, como a Petrobras, né, elas emitem um relatório ambiental anualmente, né, junto com as demonstrações contábeis, né, informando lá o que ela fez, né, reciclagem, etc. E isso agrega valor na empresa. Agora, dependendo da situação da empresa, ela tem que mudar a cultura, e aí passa pela mudança de visão dos gestores daquela empresa. Né? Então, aos poucos, a própria sociedade
vai pressionando as empresas para que elas mudem seu comportamento e passem a valorizar mais a questão ambiental. Entre outras coisas que vão surgindo, né, como as questões sociais, né, como é que a empresa impacta na sociedade, não só com seus serviços e produtos, mas outras formas, né, que ela possa impactar, gerando novas formas de obtenção de energia, né, entre várias formas que a empresa pode atuar na sociedade. Então, a própria sociedade vai gerando essa pressão nas empresas, né, e elas têm que se adequar. Realmente é uma mudança de paradigma, né? Porque as empresas hoje talvez façam porque são obrigadas a fazer, né? É cultural. Qual é o custo-benefício de eu montar uma demonstração mais social, né? Que nem a Natura, né? Que nem essas grandes aí. Será que vale a pena? Será que a minha operação suporta, né? Será que eu tenho profissionais para isso suficientes? Então, eu acho que realmente é uma mudança de cultura. Obrigada pelas respostas. Vou passar para a próxima pergunta, que foi da Socorro Maria Silva Castro. Ela pergunta: eu faço administração pública pela UFC. Qual um curso seria de destaque para o meu currículo? Zé Felipe. Pelo visto, a Socorro está indo para a área pública, né? Bom, olha, depende muito, né, de que forma você quer atuar na área pública, né? Vamos lá, se você... Eu acredito que um curso que agrega muito valor é o curso de gestão pública, né? Assim, um curso de especialização que você poderia fazer, ou um curso de controladoria, né, na área pública. São cursos que dão uma visão mais aprofundada sobre como você vai trabalhar na área pública de forma mais eficiente, né? Mas existem vários cursos, né, gestão de pessoas, depende muito da área que você quer seguir lá dentro, né, mas em termos de contador, porque você está fazendo administração pública, a administração pública é muito geral, né, se você é contadora, né, e quer atuar na área pública, então a tendência é que você faça um curso de controladoria pública, né, ou de contabilidade pública, são especializações que eu vejo que podem agregar para você. Agora, se você não necessariamente quer trabalhar como nessa área contábil, você tem uma gama infinita de possibilidades. Ok. Passar para a última pergunta, da Mariana. Ela perguntou: há com o passar dos anos, uma certa desvalorização do profissional contábil nos dois âmbitos, muito embora a profissão seja essencial para a saúde financeira das empresas e do Estado. O que vocês acham que pode ser feito para driblar essa desvalorização? Eu vou começar. Eu ainda não enxerguei essa desvalorização ainda. O que eu enxergo é os profissionais que não se valorizam, entendeu? Mas eu vejo a importância, como ela citou, e é necessário, é obrigado, mas eu não consigo enxergar a desvalorização. Eu acho que, primeiramente, a gente precisa se valorizar. Né? A gente se valorizando, eu acredito que não vai haver desvalorização. Ok, próximo, o Wilton gostaria de fazer uma contribuição. Eu concordo com a Daílson, né? A gente precisa se valorizar, mas é que nem quando a gente vai comunicar algo, né? Em vez de eu perguntar e transmitir responsabilidade para o interlocutor, eu preciso ter essa responsabilidade. Então, quando eu estou perguntando uma coisa, o correto não seria: você entendeu o que eu disse? Aí seria: eu me fiz entender? Então, será que eu estou me fazendo valorizar para o meu cliente? Né? Tudo bem que nós precisamos nos valorizar, mas será que o nosso cliente consegue enxergar o nosso valor? Né? Se o nosso foco, se o nosso destinatário é o usuário da informação, eu acredito que a gente precisa entregar valor para ele. A gente precisa se fazer essencial. Então, se a gente não se fizer essencial, se for por uma mera obrigação, a gente nunca vai ser tido como prioridade, né? Então, é a mesma coisa. Eu estou me fazendo valorizar, eu estou te entregando algo que faça com que você sinta a necessidade de ter o meu serviço. Então, eu deixo aí esse questionamento. Concordo 100% com o que a Eudine disse, o Adailson também disseram, né? Você tem que se valorizar como profissional. E assim, pessoal, como é que você se valoriza como profissional? Né? Atuando da melhor forma possível, né? Se esforce e, acima de tudo, seja honesto naquilo que você faz, né?
seja honesto, faça aquilo, não fuja, né, dos seus valores, né, respeite as regras, né, que a empresa impõe, então respeite, às vezes em geral, a gente vê muita notícia aí de corrupção, de fatos de crimes, né, e por trás de todo desvio de verba tem algum contador que se corrompeu, ou então algum contador foi ludibriado naquele momento. Então, se nós tivermos pessoas, né, que realmente respeitem os valores, né, que as pessoas sejam honestas de verdade, né, então isso aí já é muito. No Brasil de hoje isso já é muito, e acredito que você se manter como um profissional respeitado, um profissional que dá o seu melhor, isso aí já vai contribuir para a imagem da classe como um todo, né. Consequentemente, nos casos de escândalo de empresas, né, com situações difíceis, complicadas com funcionários, então acredito que é você fazer a sua parte. Basicamente é isso, faça a sua parte e vai dar tudo certo. Ok, muito obrigada. Nós vamos caminhar agora já para o momento final de despedida, e eu gostaria de passar a palavra para os nossos palestrantes fazerem suas considerações finais e se despedirem. Podem ficar à vontade. Eu venho aqui agradecer a oportunidade que vai ser de experiência para mim, melhorar a minha comunicação. Obrigado. E o que eu puder contribuir para ajudar, eu estou aqui para ajudar. Tive um dia corrido hoje, talvez não me preparei o suficiente. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar participando desse encontro. Para mim, está sendo uma coisa bem diferente, né? Foi um desafio para mim também, falar para tanta gente, assim, tanta gente inteligente, tanta gente que está buscando conhecimento, né? E o que é que eu espero dos meus futuros colegas contadores? Que vocês tenham e mantenham sempre o brilho no olho, que vocês nunca esqueçam do propósito da profissão de vocês, por que vocês estão aí nesse mercado. Vocês nunca vão perder a vontade de fazer o melhor e de fazer e ser diferente e de contribuir para a prosperidade dos clientes de vocês. Eu acho que isso é que deveria motivar todos nós, saber que a gente, de certa forma, faz diferença na vida da sociedade, das empresas, dos nossos clientes. Tá bom? Muito obrigada. Bom, pessoal, só tenho a agradecer também pelo convite, tá bom? Foi muito boa a experiência, realmente para mim foi um desafio, porque eu nunca tinha me apresentado dessa forma para muita gente, né? Mas foi muito bom, agradecedor, aprendi muito aqui e consegui, espero que tenha contribuído de alguma maneira com todos aí, com a minha pouca experiência que eu tenho. E é isso, espero que todos consigam trabalhar na área contábil de maneira satisfatória, que todo mundo alcance os objetivos, e é isso. Desejo boa sorte a todos. Muito obrigada, agradecemos a participação de todos, especialmente dos nossos palestrantes, José Felipe da Rocha, Wildina Furtado e Adailson Viana, que puderam contribuir com a gente no evento. Agradecemos também aos escritórios Costa Contabilidade e Consultivo Gestão Contábil por contribuírem com o nosso evento em comemoração ao Dia do Contador. Esperamos que todos tenham gostado e aprendido bastante. Quero lembrá-los que o formulário de frequência está disponível no chat. É importante que todos respondam o formulário para que possamos gerar os certificados. Além disso, usaremos o formulário de presença como base para o sorteio que será realizado já no Instagram do PET. Então, após essa palestra, todo mundo fica ligado lá no Instagram que vai ter um sorteio. Os certificados serão enviados por e-mail dentro de algumas semanas. Avisaremos em nossa página, @petcontUFC, quando estiverem disponíveis. Obrigada a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.